Se uma pessoa da sua audiência perguntou para você algo, qualquer serviço, há uma grande probabilidade que tem outra pessoa com a mesma dúvida. Exatamente. E se você respondeu a essa pessoa e gravou como daí eu estava em live, é só você distribuir. Eu transformo em um podcast no Spotify, no YouTube. Pro marketing digital, cauda longa seria... Me corrija se eu estiver errado. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Cauda longa é um vídeo mais comprido. Exatamente. E esse mesmo vídeo faço vários cortes, que esses vários cortes vão para TikTok, Instagram, YouTube Shorts. E dessa live, eu ajudei as pessoas, eu consigo criar conteúdo para... Em uma live, eu digo que eu consigo criar conteúdo para 3, 4 dias, mas 15, 20 conteúdos diferentes. Hoje eu vejo muito esse apelo, né, nas redes sociais, principalmente, que as pessoas buscam pelo conteúdo em si. A gente vai trazer um perfil de público que não é comprador, é o Perfeito. curioso. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou Clara Maciel. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você tem um conhecimento, seja do que for, e já pensou em transformar isso em um negócio digital, esse episódio vai te mostrar que é totalmente possível. O nosso convidado de hoje é professor de português para estrangeiros, isso mesmo. Ele começou dando aulas do sofá da sala, com um notebook bem simples e internet instável. E hoje o seu conteúdo já chegou em mais de 80 países. É isso mesmo, 80 países. Ele criou uma escola online do zero e em 5 anos de mercado já foram mais de 2 milhões de reais faturados. E ele tá aqui para te mostrar que não é preciso ser um especialista em marketing digital para começar. Talvez o que te falte é só uma conversa como essa para desbloquear as vendas. Clarinha, hoje vai dar bom, hein? Hoje vai ser bom, hein? Quero Hoje vai dar saber. bom. Vamos chamar ele? Vamos chamar. Recebendo sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas na KiwiFi, seja bem-vindo, querido. Heloilson! O único. Bora lá. Hoje vai ser legal. Hoje vai ser muito bom. Hoje vai ser muito bom e eu já quero começar com o pé na porta, né? Vamos. Heloilson, você ensina português pro mundo todo, né? Mas lá no começo, qual foi o momento que você percebeu que dava pra transformar um conhecimento em um negócio? Boa. Boa pergunta. Eu falei. Ela te avisou, cara. Ela te avisou. Eu falei. Eu comecei ensinando português e tal, e percebi que havia uma grande demanda. E comecei a contratar novas pessoas, mas não pensando que seria algo tão grande. E foi algo que aconteceu. Não que eu pensei, estudei antes no início. Vou criar uma companhia. Foi algo que foi acontecendo e eu fui aprendendo a gerir e a tocar também o negócio. Antes do digital, o que é que estava acontecendo em sua vida, né? O digital apareceu por uma dor, por uma necessidade. O que é que você estava vivendo antes dessa oportunidade aparecer para você? Simples, pandemia. Voltamos em 2020. Eu trabalhava em uma agência de turismo, janeiro, e aquele ano eu pensei, vou fazer algo diferente. Pedi a conta, saí em janeiro. Em abril, eu iria para a Inglaterra para estudar inglês. Aí, 3 meses em casa, fevereiro começou a pandemia e não consegui viajar, como várias pessoas ou vários outros negócios não conseguiram trabalhar. E, naquele momento, no português, temos uma expressão, a água bate acima dos joelhos, você começa a procurar uma solução, como encontrar dinheiro, e online naquela época. E então, o meu professor de inglês, considero meu mentor, Harry, se você estiver assistindo, ele me deu a ideia. Você pode dar aulas de inglês para brasileiros. Aí eu tentei, como uma semana, e depois já encontrei o português e tudo começou. Entendi. Legal, né? E como a pandemia era uma situação que deixou todo mundo em pânico e para ele abriu uma porta. É né? verdade. E nesse cenário, né, você percebe, né, que como é que foi o seu primeiro mês, mesmo sendo um momento assustador? Como é que você se sentiu? Você ficou empolgado com essa nova oportunidade? Você ainda estava assustado com os reflexos da pandemia? Como é que foi pra você? Você se lembra disso? Antes de eu começar a ensinar, foi complicado, porque... Imagine, sem emprego, morando com os pais, e agora? Acordava das 6 da manhã até as 10, tentando encontrar algo, estudando. Algo vai acontecer. E aconteceu. Sim. Eu imagino. Agora me tira uma dúvida. Vamos voltar um pouco atrás. Você
estava vivendo uma realidade, tinha o seu emprego, voltado ao turismo, e aí veio a pandemia. A pandemia acabou mexendo com um sonho seu, que era de morar fora, fazer o intercâmbio, fazer curso de inglês na Inglaterra, um puta sonho que muitas pessoas têm. E dentro desse turbilhão de situações, você encontrou uma oportunidade de empreender, 5 anos se passaram, você está aqui contando sua história para milhares de pessoas. Mas de onde que surgiu essa necessidade ou essa oportunidade de empreender? Por exemplo, foi algo que você tirou dos seus pais, que eram empreendedores, e isso já se torna uma possibilidade natural em sua cabeça? Ou nunca passou por sua cabeça empreender e meio que a vida te levou para esse caminho? Porque, querendo ou não, a gente fala muito de mercado digital, e muito do mercado digital ainda é um mercado muito mais simples, né? Sim. As pessoas às vezes criam uma oferta. Já no seu caso, você cria uma escola. São dezenas de colaboradores, dezenas de professores. Existe uma estrutura empreendedora por trás complexa. Então, de onde é que surgiu esse espírito empreendedor seu? Nice. Surgiu com a vida, não... meus pais não são empreendedores. Tem alguns tios que são empreendedores, mas nada no digital, por exemplo. E foi, como eu disse, foi acontecendo. Eu fui encontrando um aluno, daí chegou 10 alunos. Não consigo abraçar todos, preciso de alguém. Daí contratei até um amigo meu, Gustavo, se você estiver assistindo aqui, vai ficar famoso também. E continuou crescendo. Tem mais 2, 4 alunos. Tá, vou precisar de outro professor. E foi assim. E foi aparecendo alunos e criando método, testando aulas. E com isso eu fui aprendendo, fui seguindo e... Aí eu fui começar a ver o que era empreendedorismo quando eu tinha já 2 funcionários. Na operação rodando, né? Sim. E essa é a realidade do empreendedor, não só o empreendedor brasileiro, mas especialmente do empreendedor digital, porque sendo um mercado de barreiras de entrada baixa, a gente já falou isso muitas vezes, nós temos muitas pessoas que se colocam nos sapatos de empreendedores, mas às vezes não tem o background de empreendedor. Então eles acabam entrando no mercado e descobrem uma aptidão durante o processo. Porque você vai ter que contratar, vai ter de criar processo, vai ter de criar método, que foi uma coisa que você criou. A gente vai falar sobre isso já. E ou você vai ou desiste. Então você acaba tendo que aprender na marra e é o que muito empreendedor acaba fazendo. Porque o digital é uma escola, na verdade, né? A gente uma falou grande bastante escola. sobre isso. Sim, uma grande escola e também, hoje em dia aqui com vocês criando muito conteúdo, ajuda muito. Porque, vamos dizer, acontece algum problema, se você está empreendendo e tem algum problema, eu tenho certeza que alguém já passou por isso. É só você pesquisar e você vai ter uma resposta muito útil sobre isso. 100%, é verdade isso aí. Exato. E agora você estava com tudo pronto, esquematizado para ir para Inglaterra, né? Para estudar línguas, como você tinha comentado pra gente. E o que você pensou, né? Nesse período que não deu certo, o que você pensou para acreditar que valia a pena recomeçar tudo de novo? Vou ser bem honesto, eu não pensei muito. Por favor. Eu só agarrei a primeira opção, o que começou a funcionar pra mim e vamos adiante. Foquei total minha energia, 100%. Por exemplo, por estar ensinando português a estrangeiros, fusos horários, como agora 4 horas no Brasil, por exemplo. Na Europa são 9 horas, ou Califórnia, meio-dia. E nesse momento que eu comecei, eu tinha como meu primeiro aluno, ele é francês, eu só posso 6 horas da manhã no horário do Brasil. Nossa. Vamos! Mas só que foi a melhor época, foi como 2, 3 meses ele tinha aula todo dia. Por quê? Eu tinha aula 6 horas da manhã com ele, eu fazia... claro que eu tinha feito a aula antes, preparado um dia antes, eu fazia o teste, ok, funcionou, corrigia e fazia isso. Foi muito esses 3, 4 primeiros meses que eu fui editando, criando e testando, colocando na prática. Por exemplo, esse foi o primeiro, 6 da manhã e... Nossa, mas é o preço que se paga, né? Exato. Tudo tem um preço. É importante a gente bater um papo sobre isso, porque muitas das pessoas que estão acompanhando a gente ali agora, às vezes eles têm uma ideia na cabeça, mas não sai da cabeça e não age. Sim. E você viu uma oportunidade, você atacou imediatamente, mesmo com todas as incertezas, você teve muita coragem, até porque esse é um nicho que é pouco explorado. Ensinar português para estrangeiros é uma coisa que até mesmo online não é tão comum. Você procurar uma atividade em inglês para brasileiro, você vai, como você mesmo disse ontem, você vai achar várias, mas procura uma atividade em português específica para o estrangeiro, para um americano, por exemplo, é bem mais complexo. Ou seja, excesso de coragem você teve, ainda bem que teve, né? Agora, no seu início,
tinha método, tinha estrutura? E se não tinha, como é que foi esse processo de desenvolver essas primeiras fundações da sua escola? Boa. Bora lá. Se você que está assistindo, tenta procurar no Google ou na Amazon algo português para estrangeiros, você vai ver que não é tão simples. Vai aparecer algumas opções, mas abra esse livro, você vai ver que é... Oi, tudo bem? Algo muito simples. E não tinha. Eu comecei a usar de algumas universidades públicas e eu vi que não estava funcionando e o que eu fiz? Não, vamos criar um desde o início. Eu peguei um método de inglês que eu usei até, na verdade, para aprender e comecei só a traduzir, vice-versa. Esse foi o primeiro passo. Depois foi a prática. Ok, é claro que o método que eu traduzi do inglês para o português ajudava muito, mas só que português e inglês, os idiomas são totalmente diferentes. Aí estava falando, vamos lá, vou dar um exemplo. Ensinando algo simples para um aluno. O verbo ter. Eu tenho, você tem. Daí acabou a aula e fala, tenha um bom dia. Ele, mas por que tenha um bom dia? Você me ensinou, tenha e você tem. Por que você falou? Como eu vou ensinar isso? Aí ia atrás. E sempre, isso aqui, como explicar isso? O que é isso e como explicar isso? Quando usar isso? E foi assim, muito aprendendo na prática mesmo. Nossa, que legal. Então, eu lembrei, né, que a gente estava falando nos bastidores sobre situações ambíguas que talvez os alunos dele tenham passado, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso agora que você falou, do tenham, porque acaba que quando você vive situações na sala de aula com seus alunos, você entende qual é a necessidade de cada aluno. Sim. E você entende as diferenças e disparidades de cada língua para poder ensinar. E eu queria entender nesse processo se você já tinha uma clareza desde o início do que você ia ensinar, de qual conteúdo você ia levar para a sala de aula, ou você foi percebendo à medida que essas coisas iam acontecendo, sabe? Na verdade, foi acontecendo. Como eu disse, eu traduzi, vamos usar isso, coloquei na prática, falta, por exemplo, isso, vamos adicionando e vamos continuando. Foi muito na prática e vivendo e aprendendo. E foi evoluindo até o que está hoje. Que legal. Eu quero falar mais sobre método, porque muitas pessoas têm ideias, têm uma expertise, mas não sabem organizar essas ideias de tal forma que isso se torne um produto. E o que amarra esse produto é o método, porque você consegue replicar ele para vários alunos e ter resultado. Sim. Mas antes da gente falar do método, eu queria voltar no que a Clarinha falou, que é uma situação realmente muito engraçada, essas situações ambíguas, né? Você contou algumas situações de alunos seus que passaram por situações engraçadas pela questão do idioma. Então, você poderia contar uma dessas pra gente poder reviver e nossa audiência conhecer também? Sim, tem várias. Para você que aprende inglês, tem pronúncias que são difíceis. Tipo, nós estávamos falando árvore, tree, ou número 3. Mas para eles também tem várias... Eu posso ficar 2 horas, o podcast? 3? Se for necessário, ficaremos. A gente quer saber. Conta pro povo de casa. Tem pronúncias para eles que eles não conseguem distinguir, porque tem sons que só existem no português e também tem sons que só existem no inglês também, que é o TH, que é essa língua que você coloca no céu da boca. Um que eu posso dar exemplo é o som nasal, que é bom dia, falamos assim com esse som do nariz. Tentar explicar isso para alguém que nunca falou é muito difícil. E eles falam, por exemplo... coco é a fruta, todo mundo conhece, mas eles vão falar água de cocô, por exemplo, porque eles não conseguem diferenciar, diferenciar o som. Ou pão, se eu tirar esse acento circunflexo, seria outra palavra. Graveto. Aquele exemplo que você deu do eimoço foi muito bom. Sim. Aí a maioria dos alunos são todos americanos. Nos Estados Unidos, quando eles estão na escola, eles têm muitas aulas de espanhol, como nós aqui no Brasil, depende da região, é claro. Eu tive sabia contar até 10 as cores em espanhóis, poucas palavras. E eles vão muito para o México também. Sim, aqui a gente aprende majoritariamente em inglês. É a escolha número 1 do brasileiro na escola. A escola sempre tem inglês, lá sempre tem espanhol. E também por causa da cultura latina, que é muito forte. Muita influência lá. Principalmente na parte sul do país, é muito forte. Sim. Aí, então, eu tinha um aluno que ele viajou para o Brasil com uma esposa brasileira, eu acho, se não me engano, noiva.
E depois ele voltou e veio perguntar para mim na aula. É comum... Ele perguntando em inglês, é claro. É comum... Eu tenho uma coisa para perguntar para você. É comum uma brasileira chamar o garçom de lindo? Aí eu fiquei pensando... Então aqui, eu nunca vi, mas... Eu fiquei pensando, minha mãe chama alguém? Não. Aí, tudo bem. Aí eu falei, me diga mais o que aconteceu, né? Daí ele falou, ela chamou... Como ela chamou de lindo? Ela chamou hermoso. Só que, pelo menos de onde eu sou de Curitiba, temos a palavra moço ou moça, que é para guria, guri, depende, menino, menina. E ela chamou um garçom de ei, moço. Só que é Olha como... Cara, companheiro. Só que ele com... esse pouco conhecimento de espanhol que ele teve, ele entendeu hermoso e associou com Bonito. Lindo. Pensou que a mulher dele tava chamando chamando o garçom do cara- de lindo. Nossa, não, e ele foi pra um lado que eu nunca imaginei. Eu realmente imaginei a moça falando, ei, lindo. Eu falei assim, não é normal, nunca chamei. Mas vai que, mas Vai que ela é extremamente hermoso. querida. Não, não sei. exatamente. E olha que engraçado, porque na verdade ele era dos Estados Unidos, né, americano, e ele já estava com a programação mental dele voltada pra entender uma palavra em português, uma frase em português que ele não conhecia, pra espanhol. E às vezes a gente faz essa assimilação e nem percebe. Vai cruzando dados, Vai né? cruzando dados do que a gente já viu, do que a gente sabe, vai emendando, Exato. né? Sim, Que legal sim. essas situações, esses momentos onde você consegue interagir com o aluno e não só, por um lado, entender ele para criar, por exemplo, um método, que é o que eu quero falar agora, mas até para criar uma conexão, né? Momentos de lazer, porque eu percebo que muitos produtores do digital, alguns não têm muito relacionamento com sua audiência, com seus clientes, enquanto outros criam comunidades, amizade, realmente tem um relacionamento com as pessoas que eles vendem, né? E aparentemente é o seu caso, por alguns relatos que você deu. Agora, vamos falar um pouco de método? Bora. A gente sabe que hoje, por trás de todo produto, as pessoas compram um produto digital porque elas compram a transformação. Elas querem sair do ponto A para o ponto B. E não tem como sair do ponto A para o ponto B sem um método, né? Uma coisa comprovada que faz com que aquela pessoa tenha um resultado. Certo. No seu caso, são estrangeiros que querem aprender português. Então, conta pra gente, como é que você desenvolveu esse método? Eu sei que foi muito baseado na necessidade do seu aluno, eles foram te falando. Mas a título de como é que eu estruturo um método? Como é que ele começa? Como é que ele se desenvolve? Como é que ele termina, sabe? Boa. Tá. Método, você quer dizer método de aprender um idioma? No seu caso, claro que você desenvolveu um método para aprender um idioma. Se você conseguir fazer engenharia reversa da fundação por trás, pode ser. Mas caso não, o próprio método para aprender um idioma, a gente já consegue pegar os pilares e talvez reproduzir para outras coisas. Às vezes uma pessoa quer aprender gestão de tráfego. E às vezes tem uma forma natural de, olha, você vai ter que abrir as ferramentas, clicar nos botões, um exemplo, né? No seu caso, você vai ter que abrir os livros, mudar o idioma do seu celular. Mas sobre método, o que está por trás da sua escola, que faz ela dar resultado para os seus alunos? Tá, vamos lá. Eu vou tentar dar um exemplo em português, seguindo com o método em português. E Boa, talvez por você favor. me ajude com Boa. outras associações. Quando você começa a aprender... Vamos lá. Quando você nasceu no Brasil, certo? Ok. Tá bom. Quero ver se você é brasileiro. O Se você Lucas tem- eu descobri que não é. A gente tá sabendo. Nosso Você tem filme é que a CPF? gente- Você tem CPF? Tenho CPF. Então Ah, você tá. então ótimo. Quando você nasceu, você era uma criança. O que você primeiro começou o contato com o português nos seus pais? O que você começou? A escutar eles falando. Sim. Papai, mamãe, não sei, bom dia. E depois você começou a repetir as palavras. Perfeito. E não sei, nunca tive filhos ainda. E não sei com quantos anos a criança começa corretamente a falar e estudar gramática. Sim. Mas fica 2, 3 anos escutando muito e repetindo o que os pais, os familiares, amigos falam. Isso é o início que nós focamos. O professor, no caso, ou eu, começamos a falar com o aluno. Ok, repita isso aqui. E começamos como uma repetição no início. Como, oi, dando exemplos. Oi, tudo bem? E começa falando frases. E depois que ele tem... Não dizendo um vocabulário, mas ele já está acostumado a escutar o português e falar pequenas frases. Vamos começar a ensinar um pouco de gramática. Então antes da gramática, no caso, você já dá exposição à língua. Sim. Porque geralmente quando a gente vai numa escola de inglês, a primeira coisa é o verbo to be. Então a gente aprende gramática antes de ter exposição à Sim. língua, então fica um pouco abstrato. Eu Sim. consigo ver esse método funcionando melhor. Sim, isso. E também tem outra coisa que, se você está querendo
ajudar pessoas a ensinar outros idiomas. Algo que funciona muito é você transcrever, por exemplo, você vai aprender inglês e você vê a palavra want to, vamos dizer assim. Mas daí você, como um brasileiro, vai ensinar para um brasileiro, escreve do lado como pronunciar. Wanna, ok. O quanto mais fácil você apresentar a palavra como tá aqui, 1 milhão, e escrever para eles, tá, a pronúncia é assim, nos fonemas deles, no início, porque daí sempre que ele vê um A ou ão, ele vai lembrar, esse ão, e aprender a pronúncia no início fica muito mais fácil, porque qualquer idioma, talvez inglês, espanhol, eu tenho certeza que os professores que mais recebem, eu não consigo pronunciar isso, mas é porque eles não aprenderam desde o início. Se eles focam no início a pronunciar esses sons que são os mais diferentes, difíceis, ajuda muito. Com a prática, vai ajudar muito. Que legal. E a gente estava conversando aqui também, antes do podcast começar, sobre a minha jornada aprendendo espanhol, né? Eu tô aprendendo espanhol. Inglês é uma língua que foi mais fácil para mim, para dominar, mas porque eu tinha a repetição, né? A repetição de atos em inglês, de ler e escrever e tudo mais. E, atualmente, eu estava explicando para ele que eu coloco o meu celular em espanhol, ouço músicas em espanhol, e aí eu perguntei, tá, e o que precisa? Ele, de tudo. Então, o que você acha, hoje em dia, que é o mais complexo, né? Digamos assim, para nós, que não sabemos um idioma novo, para poder desenvolver um novo idioma, para poder ter essa expertise de entender melhor? O que você acha que é o mais complexo e o que a gente pode fazer para isso? Tá. Duas coisas. Tem que ter claro o porquê. Se você não... Por exemplo, você quer aprender espanhol, o porquê? Quer viajar para a Argentina? Não sei. Quer fazer um podcast de espanhol, talvez. Olá. Se você tem claro um porquê, fica muito mais fácil. O segundo é o hábito, eu diria. Se a pessoa desenvolve um hábito, nem que seja simples, 10 minutos por dia, a pessoa vai aprender. É claro que vai demorar muito mais tempo sendo 10 minutos por dia do que 30, 40 minutos. Mas você pode ter a melhor ferramenta, o ChatGPT, não sei, Duolingo também pessoas usam. Mas se você não tem o hábito de todo dia, aí qualquer idioma tem coisas que são técnicas não, que você precisa praticar, que são a estrutura de qualquer idioma, que é a escuta. Se você escuta todo dia, você vai melhorar a sua audição, é claro. Próxima, leitura. Ler, qualquer idioma você vai ter que ler. Escuta. No YouTube, Spotify, você consegue encontrar qualquer conteúdo em inglês, espanhol, francês. Com Google, você consegue encontrar também bons livros, notícias. Tem muitas, por exemplo... Você gosta de esportes, certo, muito, Marcelo? Muito. Vamos dizer que você está querendo aprender espanhol e você tem que praticar a leitura. Ao invés de você gosta de esportes, ao invés de você ir no Globo Esporte, algo que é brasileiro, vá para... Marca. Isso, e começa a ler, e começa a criar o hábito, que eu falei. Faz sentido, ou seja, introduzir isso na minha rotina para ser algo natural. Sim, que é o viver o idioma. Quanto mais você vive... Perfeito. Eu gosto disso. Ok, só invertem. Ao invés de português, ou no caso deles é o idioma. Eu gosto de NFL, por exemplo, um americano fala. Ok, vou te dizer, esse canal aqui, esse brasileiro comenta. É o mesmo comentarista, só que no português. Muito bom, cara. É algo que você gosta, então não é algo que você... Sim. Estou sentado assistindo uma aula. Nossa, cara, se você me botar um programa em espanhol de Fórmula 1, eu vou até o fim. Gente, se colocar... Eu vou até o fim, cara. Perfeito. Muito bom, eu adorei essa dica. Perfeito. Agora, fazendo engenharia reversa do método, então você começa com a exposição ao idioma. Sim. Uma vez que você faz a exposição ao idioma, aí você dá um passo para trás para a fundação do idioma, a gramática. Uma vez que a pessoa domina a gramática, qual é o próximo passo? Vai ser agora estímulo e conversação? O que vocês fazem? Prática. Daí é muita prática. Daí prática com diversos tempos verbais, tipo presente, passado, futuro e diversos temas. Porque para você ser considerado fluente, você tem que ter uma grande gama de vocabulário. Você conseguir falar de esportes, política, economia, assuntos diferentes. Para aprender vocabulário
E falar sobre esse vocabulário não tem muito segredo, é prática. É, justo. É prática e você legal, ter cara. referência, né, em vários outros idiomas, até porque a gente cria nosso repertório lendo e ouvindo e Sim. consumindo coisas de diversos exatamente. canais, né? Exatamente. E o que hoje mais bate na minha cabeça é porque você ensina para mais de 80 países. Seu conteúdo chegou em mais de 80 países, muito. né? Muitos países, muita influência, muitas culturas diferentes. Então, o que muda no ensinamento para você desses 80 países, muitas pessoas, muitos alunos que você tem? O que muda, assim? Muda muito. muita coisa. Pronúncia muda muito. Mas o que mais é legal é aprender sobre culturas, países diferentes, porque você que é um professor, você vai saber que está assistindo. A aula não é só sobre ensinar, é compartilhar. E você começou a ensinar o que você ensina, você também tem que escutar, estar interessado na pessoa que está atrás. Uma aula, professor e aluno é um casamento. Se não funciona, não vai durar. E a outra parte, que é o aluno, não vai ir até o altar com você. Vamos usar essa analogia. Boa. Não vai ficar muito tempo. É muito legal a gente falar disso, porque quando a gente está falando de método, por exemplo, vamos supor que a gente identificou essa engenharia reversa de exposição ao idioma, seguido de fundamentos com a gramática e depois prática. Vamos supor que a gente fosse aplicar isso para uma coisa do digital. Então, vamos supor que a pessoa agora, ela quer fazer gestão de tráfego. Então, talvez um gestor, que vai ser um mentor, fala assim, olha, a gente vai subir algumas campanhas aqui junto para você ver como é que funciona a atividade. Aí, depois que esses alunos subiram, ele vai falar, agora que você subiu um anúncio e a gente subiu alguns anúncios, mexeu no orçamento, vamos entender o que é que a gente estava fazendo. Vamos ler essas métricas, entender o porquê a gente fez cada coisa. Uma vez que você já entendeu como é que funciona as métricas, agora vamos praticar para que você fique bom nisso. A mesma coisa poderia ser feita até para outra. Vamos supor que a pessoa é uma esteticista. Ela é especialista em harmonização facial. Então, ela pode fazer uma aula, eu já vi coisas semelhantes, inclusive. Ela faz uma aula ao vivo, onde ela faz os procedimentos com as pessoas e depois ela explica o porquê de cada procedimento, por que cada procedimento foi feito. E, ao fim, a pessoa pode praticar e executar isso também. Então, quando a gente entende o método, o que está por trás do que eu estou ensinando, tudo fica mais fácil e replicável, né? E legal que você tem uma estrutura que funciona. Caso contrário, não seriam mais de 5 anos, não seriam 5 anos de empresa, centenas de alunos impactados e mais de 80 países atingidos, né? Então, que legal, cara. Agora, vamos ir para um outro ponto. A gente falou um pouco de construção de negócio, mas eu queria falar um pouco agora de crescimento de negócio. Você iniciou no mercado onde você não tinha autoridade prévia, não é que as pessoas te conheciam. Você tinha um conhecimento, uma vontade e aplicou. Como é que foram os primeiros clientes? Como é que foi para conseguir os primeiros clientes? Quais foram as ações e estratégias que você usou? Tá, uau, bora lá. Vamos lá, eu quero Boa ver. pergunta, hein? Meu primeiro aluno americano veio, acho que você conhece Craigslist. Sim, Craigslist, sim. de anunciar, tipo anunciados, né? Não sei como é que fala mais em... Como eu disse, comecei do zero e aprendendo. Tá, anunciar serviço nos Estados Unidos. Apareceu o Craigslist, vamos lá. Craigslist é muito forte lá, né? Não tem jeito. É como, pra quem tá aqui, OLX, como se fosse Tudo OLX. perfeito. tipo isso. Como se isso. fosse lá para os Estados Unidos. Tá, daí eu comecei lá e criei um anúncio. Apareceu um aluno, mas tipo... Não foi, tipo, um aluno em 2, 3 semanas e... Não foi um resultado como esperado. Aí, o que as pessoas usam? Redes sociais. Então tá, vamos para redes sociais. Comecei com o Instagram. Aí com o Instagram comecei criando... Na verdade, eu comecei criando conteúdos porque eu não tinha um norte para ir, porque eu pesquisei, no início eu pesquisei, ensinando o verbo to be, por exemplo, para português, no caso, ser, estar. Comecei ensinando conjugações simples e vendo. 2, 3 semanas, isso. E no Instagram é uma ferramenta maravilhosa. Se você usa o Instagram, tem uma parte que é a caixinha, que você só abre lá e as pessoas depositam as perguntas delas. Perfeito. E comecei a perguntar, como eu posso ajudar você? Qual é a sua pergunta sobre português? E... Aí começou a aparecer gente. Mas você tinha quantos seguidores nesse início? Nossa, 100, 200. Pouquinha coisa. Era mais ciclo de amigos, então, inicialmente? Não, nem amigos. Já era uma conta, então, com essa intenção. Nem amigos. Eu já estava usando o nome da escola, não ele. Ok. Então, as pessoas chegaram até você. Sim. Entendi. Mas e aí, beleza. Você começou a fazer as primeiras publicações na caixinha.
Mas e para captar esses primeiros clientes? Você só foi fazendo isso só de pedindo? Sim, mas daí, no caso, eu fui vendo, tá, mas por que não tá não tô ganhando seguidores aqui? Ok. Aí fui ver, tem que melhorar esse post, gravar vídeos, aí foi entregando o algoritmo, né? E você já tinha pensado em trabalhar em algum tipo de conteúdo pra atrair esse público? Ou você só tava postando ali, vendo no que ia dar? Estava tirando pra tudo que é lado, vendo onde eu teria sucesso. Agora, como é esse processo? Porque assim, como a gente falou aqui no início do episódio, você não é um especialista em marketing digital, você tem uma especialidade em idiomas, uma facilidade com isso, mas o digital não era uma coisa que você era fissurado. E hoje, no digital, a gente sabe que existem várias estratégias, Sim. vários funis, né, de aquisição de clientes variados e mais mirabolantes possíveis. Como é que foi para você esse processo de... Tá, minha especialidade é idiomas, não é o mercado digital, mas ainda assim eu preciso aprender algo daqui se eu quiser ter resultado do lado de lá. Então, como é que foi esse processo de, eu não sei nada mais de idiomas, até eu domino pelo menos o básico para conseguir lidar com as estratégias que eu preciso para vender? Tá, boa pergunta. Qualquer coisa que você for vender, você precisa entender marketing digital, porque é a raiz do seu negócio, porque tem uma expressão no português, se você não é visto, você não é lembrado. As pessoas têm que ver você. Eu comecei a aprender marketing nessa época. Nessa época, criando método. Aí, o que é marketing? E procurando, tá? No YouTube é muito conteúdo ótimo, que você consegue encontrar informações. E você vai desenvolvendo, tá? Aí você encontra expressões, tipo... CAC. Mas eu fiquei, mas o que é CAC? E vai lá, pesquisa. CAC é o custo de aquisição do cliente. Aí tá, mas por que isso? Daí você tem que entender o porquê que você tem que saber o custo de aquisição do seu cliente. Esse é um exemplo, mas daí você vai... Eu fui aprendendo, né? Não sei se você vai aprender, mas eu recomendo que você aprenda isso. Vai dar uma ajudada, né? Nossa. E é importante você falar isso porque agora há pouco nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco por trás das operações do Ítalo Soares, que é um player que inclusive vende bastante na QIFI e já passou dos 100 milhões de faturamento. E quando ele abriu assim os dashboards do negócio dele, eu olhei o grau de complexidade e eu fiquei tipo, cara... É um grau de complexidade alto. Eram muitos dados e muitas projeções. Mas, ao mesmo tempo, já entrevistei tantas pessoas que têm resultados muito grandes, muito expressivos, a título de 10 milhões de reais, com estruturas muito mais simples. Mas, claro que o mercado é um mercado profissional. Então, a pessoa ter um conhecimento específico sobre algo que ela domina, como, por exemplo, idiomas, não é garantia de sucesso no mercado. Não. Porque se ela não precisa ser um especialista, mas ela precisa ter noção do que está fazendo, né? Sim, eu concordo com você. Você tem que ter noção, vamos dizer, marketing digital é você promover a sua empresa, vamos dizer assim, o seu serviço, o que for que você esteja fazendo. E você pensa, é só criar uma publicação ou algo assim. Não, meu amigo e minha amiga, não é tão simples assim. Tem várias coisas por trás que você... vai aprendendo com a prática. Mas eu fui aprendendo com a prática e a mesma ideia com o método, com o marketing digital, foi tentativa e erro. Tá? Perfeito. Eu não sei os nomes técnicos que vocês usam no marketing digital, mas eu comecei assim, criei um post, vamos dizer assim, garrafa, não sei, algo simples assim. Mas por que isso não entregou? Vou tentar melhorar, criar de outra forma. Ok, teve uma mudança aqui, mas por quê? Melhorou a imagem, é um vídeo melhor, tá? E você consegue entender o porquê teve um melhor resultado nesse do que no outro. Aí você pesquisa, mas por que isso está dando resultado e o outro não? E vai atrás. Mas é como eu falei para você do idioma, você tem que ser ativo. Não adianta esperar que não vai cair no colo. Exato. Não, e o legal também é porque eu acho que o segredo que vira chave para todo empreendedor, para todo mundo que
começa um negócio é justamente você, bom, não sei, mas eu vou aprender. Exatamente. Mesmo que não seja... Mentalidade. Exatamente, mentalidade. Mesmo que não seja da minha área. Pô, não sei nada de tráfego pago, não sei nada de captura de leads, mas tá, o lead vai chegar ali. O que eu tenho que fazer? Vou buscar conhecimento. E uma coisa muito interessante é realmente você buscou o conhecimento do que são as coisas. Você não sabia o que era CAC, não sabia o que era CPC, não sabia o que era o lead frio, o lead quente, mas você foi atrás para poder personalizar até o conteúdo que ia atrair aquele lead ali, né? E voltando um pouco também para essa questão de conteúdo que a gente estava até falando sobre, que ele abriu a caixinha de perguntas e esperou o pessoal chegar e não estava atingindo o público certo, mas quando é que você parou e percebeu assim, bom, esse conteúdo que eu fiz aqui é o conteúdo perfeito. Quando é que você parou e pensou nisso? Até hoje eu não pensei ainda. Cada semana tem um conteúdo diferente. Não, Legal. tem um conteúdo mais certo que eu faço que ajuda muito eles. Que é, por exemplo... vamos dizer, estou explicando algo de gramática e eu faço slides explicando, mas comparando com o idioma deles. Tem que fazer... deixando o mais fácil possível. Porque Legal. uma coisa é eu explicar, vamos dizer, em inglês, explicar para todos os brasileiros entender. So much. So com advérbio, so much com adjetivos, ou vice-versa. Mas o que é um adjetivo? O que Verdade. Nem todos sabem o que é isso. Tá, daí eu escrevo, tá, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. Mas... e se eu colocar um outro exemplo no seu idioma, no espanhol, no inglês? Tá, vamos lá. Quanto mais detalhado e mais específico e mais... como eu posso dizer? Você tem que olhar o seu conteúdo e ver assim... se colocar na pele da sua audiência, isso é útil para eles? Eles vão usar isso? Perfeito. Porque... tem muitas pessoas que criam conteúdos como... não que não são importantes, mas não são relevantes. A pessoa... isso... tipo... vocabulário de inglês. Vamos dizer assim, eu vou usar inglês porque são só brasileiros que estão... talvez tenha alunos aqui. Possível. Possível, tá? Mas vamos dizer, criar um post assim, vamos lá. Mesa, table. Uma pessoa que está aprendendo, provável que ela já sabe isso, isso não é algo útil. Mas se você explica, não sei, alguma expressão em inglês, under the table, e você usa algo under the table, é como se fosse em português uma expressão, e você tentar ajudar a pessoa. Não só criar um conteúdo só por... eu tenho que criar esse conteúdo hoje, tenho que criar um post. Não. Tem que ser algo útil, que realmente vai ter um valor agregado para quem está Sim. recebendo essa Perfeito, mensagem. perfeito. Sim, se você não for ajudar a pessoa, é melhor nem criar. Perfeito. E hoje eu vejo muito esse apelo, né, nas redes sociais, principalmente, que as pessoas buscam pelo conteúdo em si. Quanto mais denso e mais desenvolvido e realmente ajude aquela pessoa, o conteúdo também vai ser entregue. Como a gente estava falando das redes sociais, ele falou, entra no Instagram. E é perfeito isso que ele está fazendo de movimentar o Instagram, né, a rede principal de conteúdo dele, trazendo um conteúdo que vai agregar valor e não um conteúdo só de visualização rápida que pode ser facilmente esquecido na mente, né, do Sim. consumidor. Provavelmente vai trazer um perfil de público que não é comprador, é o Perfeito, curioso. Perfeito. Que ele vai estar ali exatamente. só pra aprender uma coisinha, mas não vai a pessoa que vai estar disposta a comprar. Agora, já que você tocou nesse assunto de conteúdo, como que você estrutura os seus conteúdos? Que ontem, no Offcast, a gente bateu um papo breve, você me falou que você faz lives semanais, e daí sai uma quantidade gigantesca de conteúdos para múltiplas plataformas, né? Então, como é que funciona isso? Você tem uma estrutura, um calendário, um cronograma de publicações, você abre e vai na inspiração da semana. Como é que funciona a sua produção de conteúdo orgânico? Boa. Vamos lá. Eu gosto de ser o mais produtivo possível. Para que as pessoas entendam. Instagram, TikTok... tem uma ferramenta muito útil lá, que é a live. E a live, as pessoas, os seguidores que estão interessados no seu serviço podem entrar lá, participar, conversar, fazer as perguntas ao vivo e você pode gravar. E como eu faço a maioria das vezes, eu gravo, eu anuncio nos stories, ei, vou estar em uma live hoje às 2h, exemplo. Aí eu entro, mas só que daí eu estou gravando. Só que o que as pessoas entram, eu não sei, eu estou sempre preparado. Começa a entrar uma pessoa, vamos usar... mas como pronunciar isso? Eu preciso que você me ajude com a pronúncia. Vamos lá.
eu já ajudo na hora. Mas só que tem que... É como vocês, tem que estar preparado. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Porque cada pergunta que vem na hora e você tem que responder, ajudar. Ajudar a pessoa. Aí entra uma pessoa perguntando em pronúncia, outra, só quero praticar. Então pratique, vamos lá, estou aqui, quero ajudar. Aí vem e entram várias pessoas, praticam comigo e fazem várias perguntas que são perguntas. Se uma pessoa da sua audiência perguntou para você algo, em qualquer serviço, há uma grande probabilidade que tem outra pessoa com a mesma dúvida. Exatamente. E se você respondeu a essa pessoa e gravou como daí eu estava em live, é só você distribuir. Aí, essa live que eu estou fazendo, que eu trabalhei uma vez, vamos dizer assim, 30 minutos, 1 hora, depende do dia, é claro. Eu transformo em um podcast no Spotify, no YouTube, aí, que daí é cauda longa. Para o marketing digital, cauda longa seria... Me corrija se eu estiver errado. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Cauda longa é um vídeo mais comprido. Exatamente. Perfeito. E esse mesmo vídeo faço vários cortes, que esses vários cortes vão para o TikTok, Instagram, YouTube Shorts. E dessa live que eu fiz, que eu ajudei as pessoas, eu consigo criar conteúdo para... Em uma live eu digo que eu consigo criar conteúdo para 3, 4 dias, mas 15, 20 conteúdos diferentes. Simples assim. Entendi. Cara, é uma estrutura Bacana. muito otimizada, né? Porque é uma Exato. atividade que você vai interagir com a audiência e dali já sai toda a sua distribuição de conteúdo. Sim. orgânico. Perfeito. Ele faz uma estratégia de transmídia muito bem, né? Ele realmente consegue perpetuar esse conteúdo de uma forma que todo mundo veja em várias plataformas diferentes, ou seja, isso gera leads realmente qualificados, porque conteúdo de cauda longa, inclusive, geram leads mais qualificados Sim, que bem vão atrás do conteúdo, porque eles querem consumir o conteúdo de ti. E não deixa também de trazer em outras plataformas, que geralmente essa formação de estratégia de transmídia traz muitas pessoas, por exemplo, do TikTok, do Instagram, que vem cortes e elas querem conhecer mais o conteúdo. Então, perfeito. E falando em estratégia, você usa mais o tráfego orgânico, o tráfego pago? O que funciona melhor? Pra mim, funciona orgânico. Eu acredito muito no orgânico. Boa. Eu uso um pouco o tráfego pago, mas o orgânico, para mim, não sei se para todos, é claro, é o melhor. Funciona muito para mim. Tudo. Agora, por que... Eu entendo, funciona melhor pra você, mas até que ponto você sente que, por exemplo, testou o tráfego pago, utilizou o tráfego orgânico? Porque eu já consigo olhar de fora assim e falar que, cara, o seu cliente provavelmente é um cliente difícil de encontrar no tráfego pago. Ele deve ter um CPA alto, porque é difícil encontrar essa... Primeiro, é pra fora, é para o Sim. estrangeiro, e é um interesse muito nichado. Então, Sim. provavelmente, é um cliente caro pra você no pago, né? Mas... Por que você focou tanto no orgânico? É por causa da dificuldade? É por causa de custo? Ou falta mesmo de tempo, de experiência? Poderia usar todas. Mas eu vou ser honesto, eu acredito muito no orgânico. Quem encontra a escola, o perfil, é que está realmente interessado ou interessada no idioma. O custo de aquisição, como você falou, é um público muito nichado e não é tão simples assim, não. Entendi. Sim. Agora, vamos lá. Abrimos estratégia, uma parte que a gente adora, a gente é muito suspeito, fala disso. Então, vamos falar um pouco de funil, só que de uma forma simples. Tá. Vamos supor que eu sou um americano, que eu tenho um interesse no Brasil, eu quero viajar pro Brasil e eu tenho essa dor de, cara, eu preciso saber um pouco do idioma para me comunicar, eu tenho uma viagem daqui a 1 ano. Encontrei o seu perfil. Talvez num vídeo do TikTok ou até mesmo no Spotify com o seu podcast. E aí eu cheguei no seu perfil. Qual é a jornada do seu cliente desde eu encontrei a escola do Elô até sou cliente dele, pagante. Então ele chega por onde, ele vai pra onde, conversa de que jeito, como é que você faz pra converter venda? Uau, agora eu não estava preparada para essa pergunta aqui. Agora é a hora da verdade, Agora é a cara. hora que você vai revelar os seus segredos. Tenho vários call to actions. Ok. Chamada para atenção, chamada para ação da pessoa, no caso. Que em vários posts tem uma mensagem final. Agende uma aula gratuita. Em um vídeo, em um post, em uma imagem e agende uma aula gratuita. Com essa aula gratuita, a pessoa agenda, daí vamos conseguir o contato dela, o e-mail, telefone, WhatsApp, o que for necessário. E ela vai ter essa primeira aula gratuita, que seria uma aula teste
que ele conheceria um pouco do português, veria um pouco das nossas aulas e depois disso apresentaríamos toda a escola e se tornaria o aluno no melhor dos mundos, é claro. Claro. Agora sim, isso acontece de forma perpétua, ou seja, eu tentando realmente destrinchar essa operação. Tá. Você tá ali com conteúdos, vamos só linchar para Instagram, para facilitar. Tá. Eu tô ali no Instagram e eu tô vendo que além das lives, você tem conteúdos nos stories e cortes constantes ali do que acontece na sua live. Eu comecei a me interessar por aquilo, comecei a te acompanhar, comecei a confiar e eu quero comprar. No seu caso, você tá sempre com essas vagas abertas ou acontecem lançamentos algumas vezes por ano? Porque, querendo ou não, a sua operação, ela tem uma trava na escala que é, se eu quero pegar 100 alunos, eu preciso de uma quantidade específica de professores. Sim, tem como Se eu vou para 200, eu preciso de mais professores. Perfeito. Então, será que você abre de tempo em tempo para controlar? Ou é uma coisa perpétua e à medida que a necessidade vai subindo, você vai contratando imediatos? No passado, eu tentei fazer como lançamentos, dizendo assim, promoções, independência, ou... 4th of July. Sim. Blackout, né? Blackout, não sei se ia dar para chegar a promoção lá. Black Week ou algo assim. Mas, para mim, é o perpétuo. No caso que... vamos encontrando novos alunos, vão entrando na escola e, conforme vamos aumentando o número da equipe, o número de professores, todo o número da equipe. Perfeito. Entendi. E quando o seu cliente, né, aquele lead, né, chega para você, o seu aluno, como é que você acha que conquista ele? Com qual tipo de conteúdo, com qual tipo de abordagem, assim? Tem vários, tá? O que, para mim, no caso, temos um pouco de gramática, mas o que ganha mais eles é se passar por eles nas situações deles. Como, no início, nós falamos na pronúncia, como cocô, coco. Por exemplo, água de coco, água de coco. Ei, não... Por exemplo, vou falar assim, não faça, cometa esse erro no Brasil, não peça, eu falo em inglês, não peça água de diarreia, no caso. Aí a pessoa fica atenta, ela vai assistir, isso é interessante. Os hooks, os ganchos. Legal. Lá. Sim, daí as pessoas, isso é interessante, é algo útil. Aquilo que eu falei, é algo útil pra eles sempre. Perfeito. Até porque às vezes a gente pensa que é uma coisa boba, mas é exatamente o que eles vivem. Sim. E às vezes o que a gente vive. Você tem, tipo, como a gente deu aquele exemplo no carro, de bitch and bitch. Sim. Exato. E é uma palavra, é uma diferença para nós mínima de brasileiros, pronúncia que para pode causar um problema pra você lá fora. Exatamente. Não é? Ele vai na dor mesmo da pessoa, né? E ele vai assertivo Que mesmo. legal. Ou, por exemplo, outra coisa que é muito engraçado. Por exemplo, eu no Brasil tentando comprar como fingindo sendo um americano, eu no Brasil tentando comprar uma água e aprendi um pouco de português de CPF na nota. Pix. Como traduzir isso? A pessoa não está preparada para isso. Né? Pior que isso é difícil até de se preparar, porque é uma coisa muito Exato. específica do local. CPF na nota. Não sei mais Pix, o que as pessoas falam. Sim, não, mas é engraçado. Eu tive a viagem internacional agora para Portugal e eles sempre me perguntavam CPF na nota, que é alguma coisa deles. Eles têm uma frase específica. Outro termo. Sim. E nas primeiras 2 vezes eu ouvi assim, eu falei, tipo, É em português isso? o que ele tá falando? O que será isso? Eu falei, não. Aí eu falei, não. Aí na terceira eu resolvi perguntar, cara, o que é isso que vocês me pedem? Ele falou, é pra você poder ter um reembolso no imposto. Eu falei, a gente tem isso no CPF Brasil na também. nota, É o CPF na nota. Então é exatamente essa circunstância. E é uma dor que eu, em outro país que fala português, Perfeito. passei. Imagina pra um americano que chega aqui. Então, Muito mais complexo, né? Totalmente. Agora, a gente falou um pouco do seu início como empreendedor, como é que você fez para crescer sua escola, captar seus primeiros clientes, desenvolver seu método. Agora eu queria falar de uma outra parte da sua operação que já é um pouco mais profissional. Você saiu como uma pessoa que de um lugar onde você não tinha experiência empreendedora para hoje estar na frente de uma escola que já atingiu mais de 80 países, é quase metade do planeta, não sei se você já parou pra pensar nisso. Já, hein? Com 30 colaboradores, o que é uma coisa que até que foge um pouco dos padrões do marketing digital. Nós já Sim. entrevistamos pessoas com operações multimilionárias com 5 pessoas. Sim. 6 pessoas, você tem 30 pessoas na sua operação, ou seja, você é um empresário hoje qualificado. Não é mais uma brincadeira, agora o jogo é real. Não é uma brincadeira, não. Então, como é que funciona para você hoje a gestão da sua empresa? Quais são as áreas que você tem que dar atenção? Como é que você faz para garantir que todos os professores vão estar se sentindo bem, motivados? Como é que funciona isso? Vamos lá. Sim, tem os setores, temos as secretárias que estão online, que um dos grandes problemas também é os fusos horários, porque ensinamos de todos os lugares.
Já falei, já dei um exemplo que a hora é diferente. Então, é das 7h30 da manhã até 10h30, 11 horas da noite. Sempre tem alguém online lá para ajudar algum professor que tem alguma dúvida ou algum possível cliente que mande alguma mensagem e vai ter sempre alguém para ajudar. Primeiro é isso, alguém sempre online preparado, no caso, ou preparada para ajudar tanto a parte da escola, um colaborador ou algum cliente que possa perguntar algo diferente. Ali, para os professores, depois dos professores, é claro que vai ter chamamos no inglês a head teacher, que seria como a diretora, que dá todo o suporte, controla, tem reuniões semanais sobre tudo, sobre materiais, sobre como está a vida, e tem essa pessoa que me ajuda muito, no caso, ajuda a escola muito Legal. porque é essa ponte até a escola e os professores que têm esse controle. E também tem as secretárias, no caso, e também tem uma pessoa que me ajuda no marketing também, que eu não consigo fazer tudo. Não dá, né? Falta abraço. Não. Entendi. Perfeito. Realmente uma escola, né? É uma escola É uma online. escola online, né? Escola. Que legal. Então tem toda a operação funcionando, todo o ecossistema, né? Sim. É como uma escola física. Tem as professoras, a diretora, como uma coordenadora também. E tem tem outra pessoa que cuida da parte dos materiais. A diretora é a parte dos professores, no caso, tem algum problema. Mas também tem outra pessoa como correções de materiais. Pode haver erros, pode melhorias, porque também... pedimos sempre feedbacks dos alunos. Ei, tá faltando isso. E tem uma pessoa que vai lá e tenta criar algo e fazer um teste, por exemplo. Legal. E nessa parte de gestão, né, que você falou sobre sua empresa, assim, sobre essa grande escola, qual que é a parte que você se mostra mais atuante? Porque tem pessoas que gostam, são mais analíticas, de planilha, de estar olhando dados, tem pessoas que gostam mais de estar botando a mão na massa, do marketing digital, você já falou que não é tanto sua praia, mas qual que é a parte da gestão que você tá ali mais assim, sabe, colado, que você gosta mesmo ali de estar prestando atenção? Na verdade, agora, não sei se foi necessidade ou oportunidade, eu só criar conteúdo. Porque... Só não, muito trabalho, tá? Eu sei. Não é tão simples, mas... o que eu mais faço, mas eu gosto também, porque eu tenho esse contato com as pessoas e respondo dúvidas reais e sempre... Eu sinto qualquer serviço, se você não sentir que está ajudando uma pessoa... não é legal, mas eu sempre sinto que eu estou lá, eu quero ajudar. Qual é o seu problema? Brasil, vamos lá, o que você quer saber sobre o Brasil? Às vezes entra a pessoa, eu vou viajar para o Brasil. Tá, vamos lá, o que você precisa? Estou aqui para te ajudar. Mas que o português é sempre o caminho, sempre a pessoa tem uma razão. Eu sempre tento entender o porquê e ajudar, mas eu só foco... praticamente agora meu tempo é só na criação de conteúdos e responder pessoas. Caixinhas abrem e... Sim. Você virou a cara do negócio, no caso. Sim. O que faz todo sentido, porque pensando em escala, é uma atividade que gera muita escala, já que boa parte da sua captação de audiência vem através de conteúdo orgânico. Sim. Se você não estiver presente, então a parte do faturamento vai embora. Faz sentido no final, né? Eu sou a primeira parte que eles encontram a escola, então eu tenho que trabalhar bastante, então. Legal. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é me colocar na pele da audiência. Eu imagino que tem muitas pessoas que devem estar muito felizes de assistir esse podcast, porque, assim como você, elas detêm um conhecimento específico sobre algo que talvez não seja idiomas, e ela não teve coragem de dar o primeiro passo que você teve, e 5 anos se passaram, você está podendo dar o seu testemunho aqui, né? De como você teve a vida transformada através de uma decisão de coragem. Perfeito. Então, para quem tá ali do outro lado, talvez tenha um conhecimento também, mas não conseguiu dar o primeiro passo no digital, o que você diria assim, cara, pela sua experiência, você tem que fazer isso aqui para você ter resultado e andar? Vamos lá. Eu diria não... eu sou tímido, não parece, mas... Diz ele que é tímido. Desde ontem ele conta isso. Nos bastidores... Desde ontem ele conta isso. Não sei, pra mim, talvez no início foi gravar vídeos, como nunca gravei. Todo mundo tem um início. No início, travadão, como... Mas... Se você tem um serviço, você tem algo que pode oferecer, ajudar uma pessoa e tá com medo de dar esse primeiro passo, o que eu digo? Teste. Use o marketing digital como crie um vídeo, algum post dizendo, ei,
Eu personalizo xícaras e coloco o emblema da KiwiFi, por exemplo, aqui. E começa a oferecer esse serviço. Oferecendo esse serviço, você vai ver, apareceu clientes, talvez eles tenham outras dúvidas. Tá, eu dei o exemplo da xícara. No copo também? Aí você vai aprender, eu consigo fazer isso no copo? E vai evoluindo. Mas o que eu diria, talvez eu esteja enrolando muito, comece antes de estar pronto. Boa. Em poucas palavras, não tenha medo de errar, porque errando... Eu errei muito já, você não tem ideia. Vocês não têm ideia. Comece antes de estar pronto, porque no português falamos... Feito é melhor que perfeito. E você vai evoluindo. Legal, é isso mesmo. Nice. Essa é a mensagem. Agora nós chegamos aqui ao momento que a gente gosta do nosso episódio, que é o nosso Bate-bola, jogo rápido. Como é que ele vai funcionar? A gente vai jogar pra você uma pergunta breve, simples, e você responde de volta com uma palavra ou no máximo uma frase. Tudo bem. Fácil? Vai ser No fácil? ritmo. Fácil. Supostamente é pra ser fácil. Tá, pra quem? Pra quem, né? Essa é a pergunta, né? Todo o seu conhecimento aqui, nada que você nunca nem viu. Tá, tudo, então tudo dentro tá. dos conformes. Manda a primeira pra ele, Clarinha. Vamos lá, olha só. O que é mais difícil, vender ou ensinar? Ensinar. Ok. Uma crença que você precisou abandonar pra crescer no digital. Uma crença que eu precisei abandonar Crescer pra... no digital. Talvez eu não era bom o suficiente. Boa. Todo produto de sucesso precisa ter... Complete. Todo produto de sucesso precisa de um bom vendedor. A autoridade se constrói com... Autoridade com... Essa tá difícil, hein? Essa pergunta vale $1 milhão com resultado. Boa. Boa. E qual que é o 80-20 da sua operação no digital? 80-20? 80-20. Não posso dizer não sei, 80-20. O essencial, assim, o 80-20 da sua operação. Eu acho que eu sei qual é o 80-20 da sua operação. Então me ajude. Eu diria que o 80-20 da sua operação é produção de conteúdo através das lives. Sim. Porque se tirar isso do seu negócio... Não, sim, eu tenho... Se eu parar de produzir conteúdo, por exemplo, eu tenho certeza que vai diminuir bastante o número de alunos novos e vou ter problemas, sim. Eu estava pensando em outra ideia, mas tudo bem, sim, 80, sim, eu sei que eu tenho que criar muito conteúdo. Que legal, cara. Nice. Cara, esse é um bate-papo muito interessante, porque é um Muito bate-papo que não só... A gente costuma trazer pessoas que às vezes têm uma especialidade muito profunda no marketing digital, e você é a prova viva de que às vezes você pode ser especialista na sua área e ter um conhecimento digital suficiente para ter Perfeito. resultado, transformar a vida de pessoas. É totalmente possível, cara. Sim. Que legal trazer o seu relato aqui. Adorei bater esse papo com você, só que Muito legal. nós não terminamos. Temos o quê? Presentinhos Nós que temos uns presentes pra agradecer a sua Pra você. presença. Olha só. Olha lá. Temos aqui um mimo que o Wi-Fi pra agradecer a sua Wi-Fi pra presença. você. Mais um mimo, eu recebi vários mimos aqui, hein? Pois Também, isso né? é muito especial. E pra agradecer esse momento do podcast, que Nossa, foi hein? incrível, né? Muito ensinamento. Você ter compartilhado tanto conteúdo de valor com nossa audiência, tenho certeza que a galera adorou, vai querer continuar te acompanhando. Você vai adorar estar aqui recebendo esse mimo, hein? Olha só. Inclusive, pro pessoal que acompanhou esse episódio, gostou de te conhecer e quer continuar te acompanhando, quais são suas redes sociais, as redes sociais da escola, fala tudo que vai aparecer na telinha pra galera. Tá, vamos lá. Eu sou muito low profile, tá? É tudo na escola. Você viu eu conhecer meus pais, até hoje eu acho que eles nem sabem. É verdade. Ela só sabe que tá funcionando, fala, trabalha, Eles vão trabalhar mais, ela falou isso, né, no almoço? Tudo é Easy Portuguese School. O nome totalmente em inglês, todo. YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, você encontra lá. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma ideia, manda uma mensagem lá que ou é eu ou alguém vai responder você. Show de bola, Legal. que maravilha. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer bater esse papo Obrigado, contigo. eu. Tamo Muito junto. legal. E Clarinha, pra quem ficou com a gente até o final desse episódio maravilhoso, o que é que a gente tem que fazer agora? Hey, Kiwi Lovers, tô até falando inglês aqui pra contemplar nosso convidado. Deixa o like aqui nesse episódio. Comenta o seu insight mais valioso, pode ser em português, pode ser em inglês, tudo certo. A gente vai estar dando uma olhada aqui em todos os idiomas. Na pior das hipóteses, a gente traduz. Exatamente. Ativa o sininho
sininho também para não perder nenhum episódio do KiwiCast e compartilha para esse conteúdo aqui chegar para o máximo de pessoas que você conhece. Mas agora eu quero perguntar, Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Uhul, tchau, Valeu. tchau. Tchau.